sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Meu nome é Ana Paula Bicalho e hoje eu estou com essas mulheres maravilhosas para a gente conversar um assunto que vai falar muito no seu coração. Essa é a Liane, Vanessa, Rosiane e vem com a gente. Ele tem um lugarzinho aqui na mesa especialmente para você. Nós queremos falar hoje de um assunto que é de extrema importância sobre aonde nós colocamos o nosso coração. Existe um versículo bíblico em Mateus que fala: aonde está o seu coração, está também o seu tesouro. Aonde você tem colocado o seu coração? Será que seu coração está no lugar onde que o Senhor planejou para estar? É sobre isso que nós vamos falar. Nós, mulheres, temos tendências a pegar muitas coisas para fazer. Nós somos muito criativas, somos multifuncional. Nós somos capacitadas a realizar tantas coisas dentro de casa e fora de casa. E muitas vezes a gente acaba dispersando com aquilo que é prioridade. Então, no nosso episódio hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre aonde o Senhor tem nos chamado para estar. Qual é a prioridade? Li, me conta, como que você sente que a gente pode fazer, dar essas prioridades de maneira intencional no lar? Eu acho... Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, eu acho que o mundo hoje está nos oferecendo muitas distrações, né? A gente está com o celular na mão, a gente está com o mundo, né? Nós estamos com os 4 continentes nas nossas mãos. O tamanho da distração que a gente tem tido tem nos desviado muitas vezes do nosso propósito, né? Eu acho que uma coisa que a mulher ela tem que ter é intencionalidade em ensinar para sua família, em ser um modelo para sua família, né? Não uma perfeição, mas um modelo para que os filhos possam copiar e o marido possa se sentir motivado, né? Existem alguns papéis que a gente como mulher tem que ter, né? Como a educação dos filhos, ser ajudadora do marido naquilo que ele precisar, dar suporte, mas o mundo tem nos trazido tanta influência, tanta distração, que eu acho que a gente está se perdendo um pouco nisso. Yes. E outro fato que eu queria comentar aqui é que a intencionalidade, né, de ensinar valores e princípios, ela está sendo feita pelo mundo. Então, o mundo não está errando e não está falhando na intencionalidade de ensinar teorias, filosofias, né? E a gente precisa estar focada na questão de ser intencional naquilo ou no lugar ou para o destino que nós mulheres queremos levar a nossa família. E talvez seja esse o maior motivo de os nossos filhos estarem se interessando por coisas que não convêm, que não edificam, porque talvez a gente esteja um pouco distraída. Será que nós não estamos distraídas? Com toda certeza. Será que a gente não precisa falar um pouco sobre isso? São tantas ofertas, né? É isso. É muita demanda para uma criança de 5 anos, 6 anos que tem acesso já a esse celular. E quando a gente vê essas crianças já mergulhadas em jogos aí, como muitos conhecidos, eu não quero falar aqui, ideologias, que aí prega esse tipo de ideologia, é tanta informação na cabeça dessa criança que buga. E aí ela vai trazer essa confusão de o que é bom, o que não é. Minha mãe fala que é bom, mas olha, mas é tão legal isso aqui. E aí, como é que lida com isso também? Então, a gente acaba tirando o coração que deveria estar no lar, né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Yes. Então, a gente acaba tirando o coração do lar e colocando o coração nas coisas desse mundo. Que, para falar a verdade, eu não sei se você está tendo essa mesma impressão que nós estamos tendo, as coisas do mundo estão bem complicadas. Então, a gente... Mais do que isso, né? Elas são passageiras. E devolver o coração para o lar é dizer assim, ó, Deus te deu uma família, você formou uma família, Deus criou a família é um projeto de Deus. E o que está acontecendo com as famílias? Por mais que o mundo diga que não. Por mais que o mundo tenha pregado que não. E quando você falou aí no mundo, o mundo tem pressa. Né? Me parece que nós estamos sem pressa. Estão com pressa. As coisas estão acontecendo assim, muito rápidas. E a gente precisa acordar para a gente ter uma velocidade e uma pressa maior do que a do mundo. Eu acho que quando ela fala de intencionalidade, é isso aí, porque quando você é intencional, você é assertivo. Não falar, Exato. Você tem uma visão, bom, é aqui que eu quero chegar, porque se você também não tem uma visão de onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então eu acho que é isso, Paula, a gente trazer para nós a consciência de que, peraí, você falou algo bem bacana, né? É esse lugar que Deus desejou? Porque aí a gente para agora aqui nesse episódio para juntas a gente ter essa reflexão, esse momento de auto-reflexão.
É verdade. Onde nós estamos indo? Onde nós estamos? E se você ainda não é inscrita no canal, aproveita para se inscrever e coloca pra gente também entender aonde que você acha que está o seu coração nesse momento. E também trazer essa reflexão para onde o Senhor quer me levar, para onde meu coração tem que estar. Porque muitas vezes a gente acha que a manifestação de Deus está em coisas grandiosas, né? Nós achamos que está em grandes eventos, mas na verdade nós entendemos que a presença do Senhor, ela está no cotidiano, no dia a dia. Quando o Senhor nos chama, e você falou de um atributo que o próprio Senhor, né, deu para a mulher ao criar, que ela seria uma ajudadora idônea. Então, quer dizer, nós mulheres, nós não somos alguém criado à parte. Nós fazemos parte do plano de criação do Senhor. Sim. E quando ele cria o homem, e ele, o tempo todo na criação, ele cria tudo por falar, que haja luz, que haja. E de repente, ele sente falta de alguém que seja compatível com o homem, alguém que complementa o homem. E aí ele fala, farei então uma ajudadora idônea que corresponda a esse homem. Então, quer dizer, a mulher, ela vem para complementar esse homem. Nós falamos num episódio de feminilidade, se você ainda não assistiu, volta lá e assiste. Porque o episódio de feminilidade nós falamos sobre isso, né, Vá? Como existe a figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que não há competição nesse papel da liderança, mas quem lidera? Será que é Jesus? Será que é o Pai? Será que é o Espírito Santo? Assim também é a aliança do casamento. Assim também é uma família, onde o homem e a mulher se correspondem, né? Então, esse papel da mulher com o coração voltado para o lar, isso parte lá desde a criação, quando ele dá essa instrução para que juntos eles formem uma família. Nesses dias eu vi uma expressão tão linda que fala que o lar é uma cápsula de amor que protege a família. Que lindo. Olha que lindo isso. É uma cápsula de amor, é uma proteção. E as mulheres têm muitos papéis dentro de casa, né, Rô? E é onde o coração se forma. O lar é onde o coração se forma. Sobre os papéis, né? Existem muitas formas da gente demonstrar, né, essa grandeza de Deus, esse amor de Deus no nosso lar. Né? E as tarefas que nós fazemos dentro de casa é uma forma de expressar o amor de Deus para a nossa família. Né? Existe um versículo que diz que tudo que fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor. É um versículo que eu sempre cito lá em casa. Né? Se você for fazer o que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque aí isso vai gerar em você um amor e uma gratidão em estar fazendo aquilo. Né? Vai desviar de você o pensamento de estar fazendo aquilo por obrigação, né? Como se fosse um dever seu, e não é. Né? Você tem que fazer com amor, como que para o Senhor. E eu acho também que dentro disso aí, Rô, a gente também alinha um pouco as expectativas, porque nós mulheres, vê se vocês não passaram por isso. A gente tem muito aquela questão de a gente faz e nunca tem reconhecimento. Quando a gente faz como se fosse para o Senhor e não para homens, a gente baixa a nossa expectativa do retorno da nossa família, dos nossos filhos, que é muito difícil. E a gente faz sem expectativa de receber nada em troca. E é maravilhoso isso, porque complementando esse versículo, que é tudo que você fizer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens, porque dele vem a recompensa. Então a complementação, quer dizer, a recompensa nunca vai vir dos nossos. Pode acontecer que nós chegamos àquela alta performance da mulher de Provérbios 31, a qual que a gente, né, tanto fala, a tão sonhada, que no final os filhos reconhecem essa mulher. O marido a elogia e fala que não existe ninguém como ela. De todas as mulheres, ela é a mais especial. Mas a nossa recompensa, ela vem sim do Senhor que nos vê no secreto. Por isso que o realizar, o fazer, né, o servir, tem que ser algo mesmo intencionalmente, primeiro, em primazia para o Senhor. Em primazia para o Senhor. E assim, não fique aí pensando, agora eu que tenho que, porque sou a mulher da casa, eu que tenho que fazer tudo. Não. Um dos princípios também que você tem que fazer para você ter um lar
que funcione é você também Delegar. delegar atividades para cada membro da família. Ensinar, Envolver instruir. todo mundo nisso. Porque à medida que você faz isso, você está ensinando também os seus filhos o exemplo de Jesus de ajudar ao outro, Ah, uau. né? Ajudar o outro. Então, essa questão também da humildade, Lindo isso. né? Também. De você, tudo eu, faça a sua parte e sirva. Que assim você vai estar ensinando também a humildade dentro de casa. E a gente pega isso aí como gancho e entende isso como, não, então vamos dividir todas as tarefas igualmente, até para o marido. Gente, muitas vezes o papel do marido, na minha visão, né? O papel do marido, muitas vezes, dentro do lar, é o prover, né? Às vezes ele passa o dia todo trabalhando. Não é que a mulher não trabalhe, não é que a mulher não venha trazer o sustento da casa. Ela tem outros papéis também. Também, Mas, exatamente. E como a Aninha falou ali, ela foi chamada para ser adjuntora, auxiliadora. Gente, o único que foi chamado de auxiliador na Bíblia, o Espírito Santo. E a mulher também foi chamada de auxiliadora. Então, olha que papel importante, porque essas tarefas, né, Rose, nos servir, até para isso nós estamos auxiliando o nosso esposo, o nosso marido, e estamos dando exemplo, porque o fazer não é pelo que manda, né? Mas é pelo exemplo, porque o exemplo arrasta. é verdade. Muito forte. E essa questão que você está colocando aí, Rô, de servir e servir o Senhor em primazia, né? Eu tive uma experiência uma vez que eu fui lavar um banheiro aqui em casa. E o espelho ele era muito grande. E eu sou alta. Então eu fui limpar o espelho, só que aquele cantinho do lado direito que ninguém ia ver, estava sujo, mas eu vi. E naquele momento que eu vi, eu falei, é só o cantinho do espelho, deixa pra lá. E na hora que eu já estava recolhendo as coisas para me retirar daquele ambiente que já estava limpo, já estava cheirosinho, organizado, do jeito que eu gosto, veio exatamente esse versículo. E se fosse pro Senhor? E se fosse o Senhor, Li, que fosse entrar naquele banheiro, tomasse banho e olhasse para aquele espelho naquele cantinho sujo. Mas isso só acontece com a gente, com elas vão. Com vocês eu sei que não acontece, só com a gente, né? É assim mesmo. Então, ali naquela hora eu fui convencida de que eu deveria dar o meu melhor. E muitas vezes as pessoas elas não entendem o que é dar esse melhor para a família. Porque, por exemplo, se a gente pega de novo a mulher de Provérbios 31, que fala que ela acordava mais cedo para dar ordem às suas servas. Você imagina, se ela tinha recurso financeiro para dar ordem para as servas, provavelmente as servas fariam tudo. Ela não precisaria fazer. Mas a mulher de Provérbios 31, que é a nossa grande inspiração, né, para termos um coração voltado para o lar, ela nos instrui que nós devemos ser as guardiãs do lar, aquela que governa o lar, porque esse não é o papel do marido, esse não é o papel do homem. Em relação a isso, às vezes a pessoa fica pensando assim, é muita confusão no meu lar, é muita zoada, é muita discussão, mas você está gerando um ambiente que traga paz. Uau! Né? Porque quando você entra na sua casa, a sua casa lhe transmite paz. Porque essa é a questão também que leva para a organização. Uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa cheirosa, ela traz aconchego. Vocês não acham que a organização ela começa dentro de nós e é um reflexo, reflete na nossa casa? Com toda certeza. Uma mulher, quando ela está bem resolvida, quando ela está calma, quando ela está com a mente focada nas coisas do Senhor, ela traz essa atmosfera, não traz? Até porque isso vem com menos peso. Porque quando ela entende esse papel, por mais que o mundo dita que esse papel ele não tem valor, ela entende esse papel e ela tem prazer. Então ela entrega esse melhor. E automaticamente isso influencia sim o ambiente, né? Eu sempre falo que nós, mulheres, somos capazes de gerar filhos. Imagina gerar ambientes. Isso é muito fácil pra gente. E quando a gente gera um ambiente de paz, a paz se instala. Mas quando a gente não gera... Quando a mulher acorda com o pé esquerdo, você vê que toda a família perece. A palavra diz, a mulher sábia edifica o lar.
E a Aí tola, As com as próprias mãos mãos, ela E, destrói. gente, eu tenho, dentro da minha casa, sempre falei isso para as minhas que convivem mais com isso. A organização não foi algo de prioridade na casa da minha mãe, né? A gente até tinha falado algumas vezes sobre isso. Então, eu vivi dentro de um lar cheio de amor, cheio de Deus. Minha mãe, todos os dias a gente estava lendo a Bíblia, ela me instruiu biblicamente, mas ela era artista. E para quem entrou na casa de um artista, sabe como é a casa de artista. É quadro para um lado, luta para o outro. Então, Não é a bom, sala você não tinha isso daqui, gente. Então, muitas vezes você pode estar vivendo essa realidade. Ah, mas eu não consigo, não sei como é que trata da casa, como é que eu cuido dessa casa, porque eu não tenho referência. Eu nunca fui ensinada dessa forma. Eu nunca fui ensinada que prato tem um lugar, que xícara tem um lugar, que suplá, nem suplá tinha na época da minha mãe. Então, Era isso foi toalha de criado mesa a na toalha época. de mesa. Toalha de mesa. Então, vamos jantar fora. Vamos, monta uma mesa lá fora, no quintal, Sim, no ateliê. jantou Minha mãe fora. tinha ateliê, ó, pra vocês verem que minha mãe era artista. Pra quem conhece de arte, ateliê é um espaço só para arte. Então, aquilo que ficava lá no ateliê, não ficava só lá. A Rose foi na casa da minha mãe. Sim. Quando ela estava em vida. Bem organizadinha, né, amiga? Aham. Então, a cristaleira que hoje vocês veem nas casas de xícaras, não, Xícaras. a casa da minha mãe tinha arte dentro. Prateleiras de tintas. Exatamente, era em todos os lugares, era quadro que não combinava um com o outro, eram os quadros que ela pintava, eram as artes, e ela amava isso. Gente, tudo que você imaginar de arte, pintura, bordado, ela fazia. Então eu nunca tive a referência de organização, mas eu sempre vi minha mãe organizada, porque ela sempre fluía esse amor, essa compaixão, esse servir, que a Rose citou aqui de uma forma e vocês estão enfatizando. O servir dela ultrapassava tanto que para mim isso ali era organização. Com certeza. Para mim era organizada, cara. E hoje eu tenho um conflito muito grande, porque depois que eu casei, eu passei 10 anos na casa da minha mãe. Casada. Uau. Então a minha referência de casada ainda estava na casa da minha mãe. Depois fui para minha casa, passei 2 anos e vim para os Estados Unidos. Não tive tempo de me organizar, nem mesa de sala eu tinha ainda. Era uma mesa daquelas de bar, branca. E era lá que a gente fazia as refeições. E depois vim para cá. E agora? Eu, entre mesas, em casas, todas. Como é que faz isso? É legal, é bonito. Ah, eu quero. Mas eu não sei fazer. Só que eu não me acomodei em não saber fazer. Eu quero. Hoje eu quero trazer essa realidade para os meus filhos. Coração do lar. Né? Exatamente. Então, Hoje não tem uma vez que você vai na casa dela que a mesa não já É arrumada verdade. direitinho, Exato. posta. e eu tava assistindo uma ministração esses dias, aí ele tava no carro comigo e ele tava ouvindo e a mulher tava falando assim, não, lá em casa eu não permito mais que a televisão seja o momento de comer seja na televisão, tem que ser na mesa posta. E aí meu filho olhou pra mim e disse, Você tá escutando essa moça demais, hein, mãe? e ela, tipo assim, ele tava no celular, gente. E eu, Prestando atenção. gente, é incrível. E aí ele olhou assim pra mim, soltou um risinho e eu disse, tá ouvindo. Então é algo, eu não sou a mulher que monta a mesa posta, eu não sou aquela que você vai chegar lá em casa e vai estar tudo arrumado, não. Mas eu vou tentar, eu vou fazer o meu máximo. Hoje eu tô sendo trabalhada, e gente, eu tô aqui há 7 anos. É isso que eu ia Mas é falar um agora. processo. Era exatamente nesse gancho que eu ia pegar, Vá, porque muitas vezes você que está nos escutando pode estar acontecendo isso e também conosco. Nós passamos por processos diários de amadurecimento, de desenvolvimento, de crescimento. Se eu olhar para trás, a maneira como eu casei, os primeiros anos, né, a primeira infância ali do meu filho mais velho, que hoje tem 19 anos. Agora, né? E eu falo, meu Deus, quão falha eu fui. Só que hoje nós devemos olhar sobre o entendimento. Naquela época eu não tinha entendimento de que isso era importante, mas hoje nós temos. E uma vez que nós temos acesso a isso, né, Bia, através da ação do Espírito Santo, quem nos convence, afinal de contas, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo instrui o tempo todo. Eu sou a pessoa que gosto muito de perceber as necessidades do outro, tá? Muito centrado na minha personalidade. É um dom que tem. Né? Então eu tô atenta a tudo. Qualquer pessoa que chega aqui na minha casa fala assim, nossa, mas a Ana só faz dar comida pra gente. Ela só quer que a gente... Meu pai fazia isso, gente. Meu pai era assim. Meu pai era assim.
Pois é. Então, entender as nossas linguagens de amor dentro do ambiente da casa também é muito importante. Sim. Principalmente quando essa linguagem de amor é serviço, né? Porque flui de uma maneira natural. As pessoas, elas são beneficiadas por esse ambiente, obviamente, mas ainda quem não tenha essa linguagem de amor, entendendo, sendo convencida pelo Espírito Santo, automaticamente isso também vai fluir fazer. naturalmente. Não pense que porque você sempre vivi assim, nunca fiz, sempre foi assim, vai ficar assim. Não, sempre gente, olha aqui, o exemplo aqui. Nunca é tarde. Isso é lindo, porque na minha casa também, a minha mãe não tinha mesa posta. Uau. A minha mãe não fazia. E quando eu casei, depois de alguns anos, eu comecei a me interessar por sentar na mesa com algum tipo de estética, vamos dizer, a minha mãe começou. Hoje mora somente ela e meu pai. E eles estão sempre com a mesa posta, no café da manhã, no almoço e no jantar. E às vezes eles até deixam a mesa já assim, para a próxima refeição que está por vir, já está prontinha. Eu fico pensando que quando Deus fez o mundo, ele preparou de uma maneira tão excelente tudo que ele iria colocar o homem, porque o homem foi a última criação, né? Sim. E quando eu falo homem e a mulher. Que eu fico pensando, né, por que nós mulheres não deveríamos ser ensinadas assim em todo o tempo, de que o ambiente é como a mulher grávida, né? A mulher grávida, ela fica grávida ali por 9 meses, e por 9 meses ela organiza o quarto, ela compra um enxoval, vive aquilo. Ela vive aquilo com tanto esmero. E assim foi com Deus, né? Assim que ele colocou o homem na terra, ele já tinha preparado todo o ambiente. Então, eu acho que o lar de Adão e Eva, que era o Éden, hoje o nosso lar é a nossa casa. Porque existe uma coisa diferente de lar e de casa. Existem pessoas que não querem voltar para casa porque não encontram na casa um lar que acolha. Um lar acolhedor, um lar Eu, particularmente, já falei isso em outros episódios, eu vim de um lar que não era um lar muito funcional, não. Era um lar que eu assistia bastante conflitos, né? E a primeira coisa que eu sempre lembrei, o dia que eu tiver minha família, vai ser um lar onde eles vão se sentir no lar, não numa casa. Uau! E o que é o coração no lar, né? Quando fala de coração, a gente já vê aquela coisa vermelha pulsando, amor, vontade, pertencimento, importância. Você trata diferentes do lar com que você trata diferentes da casa. E eu acho que trazer o coração para o lar é a gente se despertar vamos fazer a nossa casa um Éden? O que lá fora está tendo, que os meus filhos não estão querendo machucar em casa? O que lá fora está tendo que está seduzindo e aqui em casa não está tendo? Uau. Então lá fora está tendo o quê? O pertencimento da tribo, eles estão o quê? Eles falam do mesmo assunto, então eles precisam, para serem encaixados num grupo, eles precisam usar esse tipo de substância, ou falar esse tipo de linguagem. Dentro de casa, como é que eu posso encaixar meu filho dentro da casa? Porque nós estamos com um grande problema com os adolescentes, né? Verdade. A gente não está conseguindo acessar nossos filhos. Por quê? Porque o mundo está sendo intencional em distraí-los. Uau. Agora, será que nós, voltando ao papo do início, será que nós não estamos nos distraindo, não trazendo... Porque a casa, o lar, ele pode também se tornar um ambiente de cobranças e críticas. Sim. Porque eu acredito, pessoal... Ser esse ambiente que cura, o ambiente que adoece. Mas é isso que eu ia falar agora. Eu acredito que o lar, ele tanto é um ambiente que adoece como um ambiente de cura. Porque existem lares que adoecem e existem lares que curam. Mas também existem ambientes que adoecem, mas curam. Porque é muito natural eu lidar com uma filha, ela tem um temperamento A, diferente do meu, tem um temperamento B, e a gente se chocar, e talvez se ferir. E isso é natural do ser humano. Mas também pode ser um ambiente que vai trazer a cura. A gente falou muito isso no episódio da mesa, né? De trazer um ambiente na mesa, que a mesa seja um ambiente onde os corações estejam tão expostos, que tão exposto possa haver feridas, mas que possa haver cura também. Se você não assistiu, volta lá para assistir. Volta lá. Isso que você está falando é tão interessante, porque quando nós somos migrantes, né, aqui nos Estados Unidos, somos brasileiras, mas moramos aqui nos Estados Unidos, e quando a gente passa por esse processo migratório, eu não sei qual foi a realidade de vocês, mas eu, por exemplo, tinha ajudantes para uma coisa, para outra, né, e por aí vai. No Brasil. E quando a gente chega e traz uma nova realidade, que por mais que a gente tenha que ir para fora para trazer recurso, para auxiliar o marido financeiramente, nós também temos que encarar a realidade de que
agora esse papel nos Sou cabe, eu e né? Não tem mais quem faça, porque aqui é muito caro. Todo serviço aqui nos Estados Unidos é muito valorizado e esse trabalho não é desvalorizado aqui. Então, como você disse, Deus é tão criativo que da mesma maneira como isso, de alguma maneira, seria colocado como peso para nós, ter uma rotina, estabelecer uma rotina de cuidado também é algo que preenche o nosso tempo. Eu lembro que quando eu cheguei, eu tinha muita dificuldade de me integrar e conhecer outras pessoas. Por quê? Porque eu me deparei com uma realidade completamente diferente. Totalmente diferente. Uma realidade que eu tinha que cozinhar e eu não cozinhava, uma realidade que eu tinha que lavar e eu não lavava, uma realidade que eu tinha que passar e eu não passava. E agora, como lidar com essa realidade? Mas ao mesmo tempo, fazer esse trabalho era o que preenchia o meu tempo. Então, olha como é que Deus ele é criativo exatamente nisso. O ponto que te causa dor até então passa a ser um ponto que agora te traz cura. Mas porque você Um propósito. ressignificou em Cristo Exatamente. Jesus. Porque tem muita mulher, você já falou sobre isso, né? Dela tá aqui o coração lá no lar do Brasil. Isso, a gente estava comentando isso antes de começarmos o podcast, né? Porque muitas mulheres hoje não sabem onde é que está o coração delas. E muitas vezes a gente, como a fala da Ana, né? Nós somos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Muitas famílias vêm para cá por alguma oportunidade de trabalho, ou por segurança, ou por vários N motivos. E muitas vezes essa decisão ela é tomada pelo homem, né? A maioria, não estou dizendo que todas, mas a maioria é pelo homem. E aí esse homem quando vem, essa mulher vem junto com os filhos e vê o que passa aqui, não é só Disney, não é só Outlet, não é só... As pressões são grandes. Exatamente. E aí ela se confunde. Mas o meu coração não está aqui. Talvez ela nem tenha chegado com o coração aqui. Exatamente. O coração Nem dela ficou ainda lá. está lá. Ficou lá. Então, trazendo para a realidade de muitos, né? Muitas vezes você pode estar numa cidade grande e o seu coração está no interior. Né? Então, onde é que está o seu coração? E quando a gente traz essa perspectiva de onde está o nosso coração, o coração do lar, né? Está... Paulinha, a Ana, responde pra gente. Qual é essa identidade? Onde é que é formada essa identidade do coração do lar? Onde é que é forjado isso? Onde é que a gente identifica? Onde é que a gente capta? O meu coração está no lar. Quando a gente entende os papéis, né, Eva? Quando a gente entende que fomos criados de maneiras semelhantes, com o mesmo propósito de criação, mas com papéis distintos, assim como é a trindade que nós falamos agora há pouco, né? Então, o papel do homem é diferente do papel da mulher. E você falou uma coisa tão linda do Espírito Santo, que você, dos atributos do Espírito Santo, e você usou a expressão consolo. Gente, vocês já viram uma criança doente? Elas não correm para o pai, elas correm para quem? Para a mãe. Qualquer né? dor. Eu ouvi nesse O marido também, o marido tem principalmente. Ele não corre, não. A gente tem que correr, porque ele já fica. Mas olha como é incrível a divisão. Quando tá com dor, corre pra mãe, mas quando quer abrir uma lata. Quando tá passando por algum perrengue, Força. vai pro pai. Você mesmo. Quando aparece a barata, é pro pai. É pro pai. Então, tudo que exerce essa questão do servir em Da relação à autoridade, da proteção, poder. é o pai, segurança, gente. né? Então, isso é muito Incrível, bonito quando amiga. nós entendemos Sim, os papéis. E não é isso que o mundo quer distrair a gente, que a gente falava, não é isso? Totalmente. Distrair isso aí. Totalmente. Uau. Por quê, Li? Porque hoje nós somos chamadas para fazer outros papéis. Então é muito natural que a gente acaba se distraindo e colocando o coração em outros lugares. Mas quando nós entendemos que a mulher, quando ela foi criada ali no Éden, como você bem colocou, Li, ela foi criada pelo propósito de ser ajudadora e ali eles formarem a primeira aliança, que é a aliança da família. É muito bonito entender que esses papéis eles já começam a fazer diferenciação. Olha para você ver, já na primeira instrução que Deus fala, logo a queda do homem, ele fala, o homem vai ter que plantar, ele vai ter que trabalhar, e a mulher vai ter que gerar, vai ter filhos, né? Então, a partir daí, começa-se já a fazer uma distinção de papéis. Já começa a desenhar a realidade de um casal. Exatamente. Agora, quando a gente quer inverter esses papéis, se torna muito pesado, é muito penoso. É claro que existem mulheres que têm atribuições fora de casa, muitas aqui realizam esse tipo de demanda, e às vezes não é nem remunerado, né, Vá? Sim. Às vezes é simplesmente estar ali disponível
para fazer algo fora do Uma lar. vida ministerial, por exemplo. Exatamente. Mas ainda assim, entender que tudo é formado dentro desse ambiente, como essa cápsula protetora, é muito importante, porque aí a gente não se distrai com as coisas do mundo. Uau. Como você bem colocou ali, você é intencional. Eu vou realizar isso porque esse é o meu papel. E isso é extremamente necessário, porque se nós não fizermos isso, o coração dos nossos filhos vão ser roubados. Né? E você falou uma coisa que eu achei lindo, voltar ao jardim do Éden, né? A nossa casa pode ser um jardim. Eu conheço Tudo uma que a gente pessoa, precisa tem que estar ali. eu conheço uma pessoa que ela fala que a casa dela é o jardim dela. Então, é o Uhum. jardim dos bicalhos, jardim dos rochas. Que legal. Então, nós precisamos mesmo voltar para o início de tudo, o tempo todo, né? Entendendo esses papéis. Talvez o ponto que a gente possa trazer como uma autorreflexão e uma reflexão também para vocês, junto com a gente, é que vocês estão sentadas aqui à mesa conosco. Como é que está o solo desse jardim? Ele pode estar seco. Você pode estar muito cansada. Você pode estar muito exausta. Talvez você esteja vivendo num tempo onde trocou os papéis. Eu já vivi isso. Né? O marido ficar desempregado e você ir para o fronte de batalha e o marido ficar cuidando dos filhos. Né? Eu lembro numa época que eu trabalhava na GE do Brasil, General Electric. Nesse tempo o Sandro ficou um pequeno tempo desempregado. Ele era muito bonitinho, porque ele ligava para mim e dizia, já fiz a Maria Chiquinha, já não sei o quê. Não era o papel dele. Mas dentro desse tempo, onde ele ficou em casa, ele precisou fazer o papel da mulher que faz a Maria Chiquinha, que dá o almoço, que dá banho nas crianças. É o papel dele? Não é o papel dele. O papel dele é de ser um provedor. Ele que tem força física, ele que tem garra, ele que tem... É o papel dele. Mas, hoje em dia, o que está acontecendo é que, como os papéis foram invertidos, a mulher acabou tomando uma posição de provedora e por muitas vezes ela precisa ser mesmo, e parabéns para você, que Deus abençoe para você, se você está nesse momento de ser a provedora do seu lar, que haja graça sobre sua vida, mas a gente cansa. Sim. Porque a mulher é a parte feminina, é a parte que acolhe, a parte que acalma, é a parte que apacenta, e ela tem que ir para o fronte de batalha. Isso está causando nela, causando até uma alteração da característica da feminilidade. Sim. Ela se torna uma mulher com energia masculina, então ela tem que dar voz de comando em todo o tempo. E na verdade, você pode discordar ou concordar, Deus nos criou para trazermos os pintinhos para debaixo da nossa asinha. E não para a gente ir buscar o alimento para os pintinhos. Na verdade, eu acho que esse episódio, a base dele, Coração no Lar, é isso. É o coração no lar. Bom, por exemplo, vou dar um exemplo eu tenho um ministério, então eu dou aula, eu pastoreio, eu faço atendimento, mas deixa eu te dizer, nada disso está acima da minha família. Nada, até porque não compensa, né? Se eu começar a dar demais lá e falhar aqui, já vai tudo por terra. E Li, é interessante você falar, porque a gente está trazendo muito para a perspectiva de um lar, de uma mulher e um homem, né? De casamento, Sim. de filhos. Família. Mas você pode estar aí também falando, mas essa realidade não cabe Não para é mim, porque eu sou uma mãe solo. Eu sou uma mãe solo onde eu tenho que sustentar, independente de eu querer. Eu não quero. Muito bom. Eu não queria estar nessa posição de sustento, mas eu tô cansada sobre essa situação, né? Você pode estar falando isso agora. E eu imagino o quanto esteja cansativo para você, dolorido para você. Muito dolorido. Né? Porque não é um processo fácil de ser sustentada, ou sustentar os filhos, educar os filhos, mas Ela se tá coloca. assumindo vários papéis ao mesmo tempo. Exatamente. Mas se coloca nesse papel de o meu coração está no meu lar, porque eu tenho que acordar cedo para ir prover para os meus Ainda filhos. assim está. E ainda está. Então, talvez você esteja distante, se sentindo distante desse diálogo, dessa conversa, porque você não vê um casamento dentro da sua realidade, né? Talvez- Mas pode ser também temporal. Sim. E pode ser também, que ela não, a pessoa, né, quando ela se identifica e acha esse lugar de cansaço, porque afinal de contas são multipapéis, nós temos que entender que na ausência de um marido, o Senhor O é o nosso Senhor é o marido. nosso marido. Porque isso é maravilhoso, porque é Ele que renova as nossas forças, é Ele que nos ajuda, nos conforta, Yes. nos sustenta. É Ele é nele nosso que você provedor. nele que você No vai final encontrar das o contas, o nosso aconchego. marido sai para prover, mas se o Senhor não der, eles pode trabalhar que não consegue retornar. Então nós temos
de antemão, uma aliança primeiro é com o É Senhor. com o Senhor. E essa segurança é o que de fato fortalece e renova. Então, se você hoje encontra com as suas energias mesmo, seja dentro de uma aliança de casamento ou fora, que o Senhor renove as suas forças, Amém. porque é nesse Declaramos. lugar que realmente nós somos curadas, né, renovadas. E não é só ali esse cansaço dessa provisão emocional. Não. Muitas vezes é na provisão espiritual, né, Vá? Yes. Como que esse ambiente espiritual, quando ele é promovido, como que ele é capaz de sustentar um lar? E é interessante saber que o nosso primeiro ministério, como a Liana falou, né? Liane! Nem Essa parece que é a é menina de Liane. anos. Gente, por que botam Daniela, Daniele, Aí tem que falar com a minha mãe e meu pai. chama ela de Li, lindeza. Você saiu bem. É interessante que eu até perdi um fio da meada, gente. Igual a Cearense fala, fio da meada. Mas o amor de Deus, ele inicia dentro do nosso lar. Por tudo que a gente falou aqui. No servir, no direcionar, na identidade. E dentro dessa espiritualidade, como é que eu trago essa espiritualidade? Como é que eu trago essa atmosfera? Orando, intercedendo, trazendo uma atmosfera de cura. Amiga, eu acho que até começa por aí, né? Exatamente. Porque o amor de Deus não pode transbordar em mim se ele não chegou em mim primeiro. Começa, é uma limpeza dentro de mim, né? Igual eu estava falando para vocês, na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, tinha muito amor de Deus, transbordava amor de Deus, mas organização, como a gente vê hoje, não tinha não, mas tinha o que a Ana falou. Não faltava o amor de Deus. Então é dizer que mesmo que a estrutura física esteja deteriorada, a espiritual se sobressai a ela. Já é, gente. E é o que de fato é o mais importante. Porque a gente está vendo uma mesa linda aqui, ok? Mas os utensílios não são os principais. Não. Talvez Nunca a será. sua mesa hoje seja no chão da sua sala, dos seus filhos. Olha, dia já foi no meu, gente. Sim, Eu sim, sigo, no meu também. eu sigo uma moça no Instagram e eu não posso dar agora a referência dela, mas na hora da edição desse vídeo nós vamos incluir aqui. Vamos. Ela é extremamente simples, é uma casa praticamente de barro. Ai, que coisa linda. E ela cuida dessa casa, olha, eu chego a me arrepiar, porque ela. Sabe aqueles vídeos satisfatórios que a gente vê na internet? Ela, sabe? E ela faz o barulhinho da água, chá, e puxando, chá, e ela vai rindo, ela Isso é satisfatório mesmo. E eu falei, meu Deus, é na simplicidade. Li, o Cuidando Senhor com está com a amor. gente na simplicidade. E outra Amém. coisa, pode perceber que eu vou entrar nessa página. Eu vou te mostrar. Ela não tem muitas distrações. Com certeza não. Pode perceber. O coração dela tá totalmente ocupado ali, ó. Porque existe a mulher tarefeira e a mulher produtiva. Uau. Posso fazer a distinção das Claro, duas? por favor. A mulher tarefeira, anote por gentileza. A mulher tarefeira é aquela que ela faz 1000 coisas durante o dia e ao final do dia ela senta no sofá e ela diz assim, ó, ai, eu tô exausta, eu não fiz nada do que eu planejei. A mulher produtiva, não. A mulher produtiva é aquela que ela põe na agenda dela, ou ela põe no caderninho dela, ou anota na geladeira. Hoje eu preciso fazer 4 coisas. Prioridades. Ela consegue estabelecer, né? O meu coração hoje vai estar em levar a minha filha ao médico, vai ser em ler a Bíblia com ela, vai ser em fazer uma comidinha diferente pro meu marido e vai ser limpar a minha cozinha. Se ela focar nessas 4 coisas e o coração dela estiver inteiro ali, intencionalmente ali, ela vai terminar o dia dela e ela vai dizer assim, uau, que dia bom. Uau. Se a questão E dá da aquela organização- sensação, né? Porque muitas vezes a gente acha que o Muito. extraordinário de Deus tá em umas coisas muito, Muito. grandiosas. Não, é o que você falou. É no ordinário, é no dia a dia, na simplicidade. Trazendo essa questão dessa perspectiva desse ordinário, da presença de Deus, né? É no lar que o nosso primeiro templo se forma, Amém. né? Caráter, É lá dentro, exatamente. pertencimento. Então, é lá onde o fruto do Espírito vai ser, o fruto do Espírito é alegria, bonança, fidelidade, Bondade, fé, mansidão. paciência. Isso tudo vai ser formado e Formado forjado É. dentro do lar. Então, por isso que é ali onde o amor inicia. E aí, quando eu vejo para essa questão dessa proteção que a mulher tem que dar em relação a orar, interceder, a Bíblia, que é o nosso maior norte como cristãs, ela nos direciona a orar sem cessar. Exatamente. Orar pelos nossos filhos, abençoar os nossos Temos filhos. autoridade. Então, muitas vezes eu vou no quarto dos meus filhos, coloco a mão sobre eles e declaro palavras de bênção.
Filha, você vai ser igual coluna Amém. nos palácios. Arrancadas. Exatamente. Filho, você vai ser um profeta, um sacerdócio real nesse tempo. Então, declarar palavras de vida sobre os seus filhos, sobre o seu esposo. Quantas vezes eu orei no travesseiro, meu esposo dormindo, ele no outro dia acordava dizendo assim, estava fazendo o que na minha cabeça? Eu disse, se preocupa não, que papai tá ali. E esse orar sem cessar, né? Muitas vezes as pessoas confundem, mas agora eu vou ficar o dia inteiro de joelho, no cantinho orando e tudo. Esse orar sem cessar, exatamente isso. É nas tarefas, é no dia a dia. Você tá ali fazendo uma comidinha, tá abençoando aquela comida para sua família. É você tá indo arrumar o quarto dos seus filhos. Na hora que você vai colocar a coxa, você abençoar, você ungir. Você intencionalmente. E é incrível que a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela traz uma perspectiva de inculcar a palavra nos nossos filhos. Né? Se você tiver a possibilidade, abre lá em Deuteronômio, capítulo 6, lê o primeiro parágrafozinho, os primeiros versículos vão falar que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Depois instruir o teu filho na ida, na volta, meditar dia e noite, colocar como um bracelete de lembrete para esses filhos, porque se a gente não fizer isso, o mundo vai fazer. O mundo está fazendo uma lavagem cerebral. Então a gente precisa fazer nossa lavagem na palavra. Não sei qual foi de vocês que falou, que é tanta informação que se a gente não fizer a nossa parte, como instruir o que é bom, eles vão pegar o celular, vão ver o YouTuber. O mundo está sendo intencional. Gente, o mundo está ensinando. E muitas vezes nós estamos perdendo tempo porque a gente está tão focado nos nossos problemas. Dos filhos, né? Que você inculcar, né? Que diz, tá sempre falando até o ponto de sua filha, a minha, chegar com uma ideia obcecada por Deus. Amém! Melhor testemunho não tem. Eu sou obcecada por Deus. Porque, na verdade... Você sabe de onde ele te tirou, né? De onde você estava e onde ele tem te levado. Você sabe, né? Porque, na verdade, os nossos filhos, eles muitas vezes, eles podem até não falar, mas eles estão nos observando. Eles estão demais. Assim como você citou o Abner ali, né? No trânsito com o celular, mas ainda assim atento ao que estava sendo falado. E eles nos observam, como você mesmo mencionou, né, Li? Ensine no caminho. Exatamente. A gente está falando sobre isso, né? Que a palavra nos instrui assim, ó. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie. E muitas vezes o nosso erro é que a gente quer apontar o caminho. Filhão, vai lá, ó, vai lá. Não é ensine o caminho, é ensine no. Então é pegar na mão do marido às vezes, dos filhos, vamos, esse é o caminho. E você pode estar aí do outro lado pensando assim, o que elas estão falando? Eu nunca abri a Bíblia, eu nunca vi a Bíblia. Sabe, queridas, a Bíblia, ela é um manual mesmo. Eu sempre falo isso, acho que eu vou falar isso em todos os episódios, se possível for. Quando a Electrolux faz um micro-ondas, ela cria aquele micro-ondas para um bom funcionamento. Quando aquele micro-ondas ele enguiça, você não vai na Brastemp consertar, você vai na Electrolux. E nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa cabeça dura, por causa dos nossos temperamentos, dos nossos relacionamentos às vezes tão conturbados, a gente precisa de um manual para saber, peraí, cara, como é que eu vou consertar isso aqui? Por isso a Bíblia, se você quer falar de finanças na Bíblia tem, quer falar de educação de filhos na Bíblia tem, sexualidade na Bíblia tem, relacionamento na Bíblia tem, comportamento, temperamento, tudo, inteligência emocional, tudo tá ali. Se você pega aquilo ali, você começa a ler, degustar, meditar, você tá pronta para levar o outro no lugar que você já tá indo. Sim. Então não se preocupa com aqui, ninguém tá falando de religião, de você. Não. A gente só tá querendo mostrar para você que, primeiro, é fácil caminhar com esse Jesus que a gente está apresentando para vocês. Por isso o Nós Podcast, porque ele morreu por nós. E esse homem, ele deu ordem, ele deu, por causa do Espírito dele, várias direções que nós, como mulheres, não precisamos ficar por aí batendo a cabeça. E dentro disso, Li, eu estava assistindo um podcast, eu não lembro quem foi especificamente, mas ele estava falando de uma pessoa que disse assim, não, mas eu não acredito na Bíblia, eu não tenho isso como meu norte, meu guia, né? Não tenho, eu não sou não sou um homem de fé. E aí ele fez uma pergunta muito linda, muito intencional.
Ele falou assim, trair é ruim ou é bom? Uhum. Não, é ruim. Mentir é ruim ou é bom? É ruim. Não assisti. Matar é bom? É ruim ou é bom? É ruim. Então como é que você sabe disso? Todos esses princípios, todos esses ensinamentos veio daqui, Então, ó. né? É. Veio da palavra. Esse livro que norteia... E é uma história você longa, queira como ou eu não, falei. exatamente. Nós queiramos ou não, é isso aqui que nos norteia, não só nós cristãos, mas o mundo A é norteado. sociedade, estabelecido da sociedade. Exatamente, não Você tem falou como. de uma entrevista, eu achei que fosse do Agostinho Carrara, da família, a grande família. Não, esse Ele aí fala é- exatamente isso. Ele fala que a pessoa que nunca leu a Bíblia, ela é uma pessoa que ele usou um termo que eu achei bem forte, não vou usar aqui, mas ele quis dizer o seguinte, que ignorância é sua dizer que a Bíblia não é um livro instrutivo. Eu não sou cristão, eu não creio, mas a Bíblia é um livro que tudo que você tem tá ali. Ele usou em outras palavras, mas parafraseando ele é um homem muito inteligente, diferente do personagem dele. Ele fala que a Bíblia tem tudo que você precisa. É verdade. Ele fala, não há a menor Queiramos possibilidade ou de não. uma pessoa passar por essa vida e não ler esse livro, que é o livro mais lido do mundo. Então, o nosso objetivo, né, meninas, por que vocês estão falando tudo isso? Porque tem dado certo. Porque tem dado certo. E o que está dando certo, a gente deve propagar, né? É verdade. E esse é o ID, né? ID, pregar o evangelho a todas as nações, curar enfermos, expulsar demônios. O que a gente quer aqui é o simples. Né? O que a gente quer é dizer assim, olha, tem dado certo aqui no casamento. Tem dado certo na educação dos filhos. Ainda que em alguns momentos... Tem dado certo. Se eu cumprir direitinho, tem dado certo. Ainda que tem Haja dado certo. aflição. Tem. Ninguém aqui está Ainda vendendo que uma vida, haja não. aflição. Aliás, Jesus disse isso, né? Uhum. Vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições. Mas tem de bom Principalmente nesse tempo onde Uhum. as ideologias, a internet entrou e o nosso coração tem estado ali. Tem estado ali, gente. A verdade é essa. E não tem jeito. O que mais vai sofrer ataques da sociedade, do mundo, ataques espirituais, é a família. É aquele que É o lar. Que é o primeiro projeto, é o mais Que é atacado. o primeiro ministério que Uhum. nós, de fato, assumimos, né? É. E para a gente finalizar, eu gostaria de deixar o espaço aberto para você compartilhar conosco também. Quais dificuldades você está tendo no seu lar? Quais são as dificuldades de você voltar para o princípio, para o início de tudo, para fazer do seu lar um jardim de delícias, né? Um jardim do seu sobrenome, um jardim do Éden. Jardim de suprimentos. Amém. É isso mesmo. E que nós possamos contar com a ajuda, sim, do nosso manual de instrução, porque ele é o nosso norte, ele é lâmpada para os nossos pés. Mas, acima de tudo, que a gente possa contar com a ajuda do nosso consolador, do nosso ajudador, do nosso melhor amigo, do nosso incentivador, que é o Espírito Santo. E com a gente, Porque né? sem Contar ele- com a gente, né? Exatamente. Sem ele, nós não damos conta de fazer. Jesus disse assim, ó, sem mim, Nada vocês não podem fazer podeis nada. fazer. E contar com a gente. Quando a gente decidiu, realmente, esse podcast nasceu no coração da Paula, e você vendo outros episódios, você vai conhecer as 7, foi justamente isso, a gente caminhar com vocês, dar a mão para vocês. Escreve aqui nos comentários, olha, Liane, a gente está passando por isso, olha, orem por mim, a gente vai parar, a gente vai orar por vocês, fala de onde você é, fala o seu nome, dá um like, ajuda a gente, esse trabalho... Compartilha. Esse trabalho é para você, É pra por você. você. Nós paramos tudo que a gente estava fazendo aqui para gravar os episódios. É de uma mulher comum, é de uma mulher comum como você, uma mulher que tem dores, né? Que tem problemas nos casamentos, que tem questões com os filhos adolescentes, desafios grandes de ser uma mulher cristã nos dias de hoje. Então, o que a gente está aqui é para servir você. Então, coloca seu nome, dá um like, compartilha. Amém. E para a gente finalizar, vamos fazer uma oração, né, Vamos. por nós e também por vocês. Amém. Vamos. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse tempo na sua presença, com a certeza de que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente. Sabemos que o Senhor está aqui conosco, mas sabemos que o Senhor também invade cada lar, cada casa, Senhor, que abre agora esse podcast para ouvir. Que o Senhor possa abraçar essas mulheres, que elas possam se sentir amadas e, sobretudo, ajudadas pelo Senhor. Renove as nossas forças, realinhe os nossos pensamentos para que possamos entender, Senhor, o princípio de tudo, pelo qual o Senhor nos criou, para o que o Senhor tem nos chamado.
que possamos encontrar o verdadeiro contentamento nas coisas simples do cotidiano, naquilo que o Senhor designou para cada uma de nós. Que possamos contar umas com as outras, mas que acima de tudo, Senhor, nós possamos contar contigo. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. E obrigada por mais um Nós Podcast. Vamos combinar isso.